No livro de Gênesis, entre a história de Adão e o chamado de Noé, existe uma passagem curta, enigmática e profundamente perturbadora. Apenas 4 versículos que descrevem um tempo em que a fronteira entre o céu e a terra parece ter sido violada. A Bíblia diz que filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e tomaram para si as que escolheram. E dessa união profana, uma descendência anômala nasceu. O texto o chama de Nefilim, gigantes, os heróis da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram eles? De onde vieram? Eram os filhos de Deus, anjos caídos que se rebelaram contra o céu? Ou eram apenas reis tiranos de uma linhagem nobre? Essa história é o fragmento de uma mitologia antiga ou a chave para entender a verdadeira razão pela qual Deus precisou inundar o mundo? Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos maiores e mais controversos mistérios da Bíblia. Prepare Dash. Se pois a história dos Nefilim é mais sombria e mais significativa do que você jamais imaginou. Contextualização. Os versículos enigmáticos. Vamos ler juntos a passagem exata. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes, Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esta passagem levanta 3 perguntas cruciais que precisamos responder. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? E o que exatamente eram os Nefilim? Por séculos, teólogos e estudiosos debateram as respostas. E, essencialmente, existem 3 grandes interpretações que tentam solucionar este enigma. 2 delas são mais tradicionais e uma é mais antiga e controversa. Para sermos justos, vamos explorar todas elas, analisar suas forças e fraquezas e ver qual delas se encaixa melhor no contexto da Bíblia como um todo. A investigação. As 3 interpretações. Primeira interpretação. A linhagem de Sete. A primeira interpretação, e a mais comum entre muitos teólogos reformados, é a chamada visão de Sete. Ela argumenta que a história não é sobre anjos, mas sobre seres humanos. Nessa visão, os filhos de Deus são os descendentes da linhagem piedosa de Sete, o filho que Adão e Eva tiveram depois que Caim matou Abel. A genealogia de Sete em Gênesis 5 é marcada pela frase "e andou com Deus". Eles eram a linhagem da promessa, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Por outro lado, as filhas dos homens seriam as descendentes da linhagem ímpia e secular de Caim. A genealogia de Caim em Gênesis 4 é marcada pela violência, com Lameque se gabando de seus assassinatos, arrogância e pela construção de uma civilização sem Deus. O pecado, então, não foi uma união entre anjos e humanos, mas um casamento proibido entre crentes, linhagem de Sete, e incrédulos, linhagem de Caim. Os filhos de Deus, que deveriam ser separados e santos, se corromperam ao serem atraídos apenas pela beleza exterior das filhas dos homens, abandonando sua fé e se misturando com uma cultura ímpia. Pontos fortes desta visão. Ela mantém a história no plano humano, evitando problemas teológicos. Sobre anjos se reproduzindo. Ela também se encaixa no tema bíblico recorrente de Deus advertindo seu povo a não se casar com incrédulos. Pontos fracos. A expressão
filhos de Deus, Benei Ha-Elohim em hebraico, é usada em outras partes do Antigo Testamento, como no livro de Jó, para se referir claramente a seres celestiais, ou seja, anjos. Além disso, por que casamentos mistos, por piores que sejam, resultariam em gigantes e homens de renome? A consequência parece desproporcional à causa. Segunda interpretação: reis tiranos. A segunda interpretação é semelhante à primeira, mas com uma nuance. Ela sugere que os filhos de Deus não eram toda a linhagem de Sete, mas especificamente os reis e nobres da antiguidade. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, era comum que reis e governantes se autodenominassem filhos de seus deuses para legitimar seu poder. O faraó do Egito, por exemplo, era considerado filho de Ra. Nessa visão, a história de Gênesis 6 é uma crítica a esses reis tiranos e polígamos. Esses filhos de Deus, reis poderosos, não se contentavam com uma esposa, mas tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, construindo haréns e tratando as mulheres como propriedade. Essa luxúria e abuso de poder eram um reflexo da profunda corrupção da humanidade. Os Nefilim, seus filhos, seriam então os herdeiros desses impérios violentos, os valentes e homens de fama que construíram sua reputação através da opressão e da guerra. Pontos fortes. Essa visão também mantém a história no plano humano e se conecta com o contexto cultural da época. A frase "tomaram para si" pode ter uma conotação de violência e abuso de poder. Pontos fracos. Assim como a primeira visão, ela não explica satisfatoriamente por que a expressão filhos de Deus é usada aqui de forma diferente de outros lugares como em Jó. E a conexão com os gigantes ainda parece um pouco forçada. Terceira interpretação: a visão dos anjos caídos. A terceira interpretação é a mais antiga, a mais controversa e, para muitos, a que lê o texto de forma mais literal. Ela foi a visão dominante no judaísmo do Segundo Templo e entre os primeiros pais da Igreja. Ela afirma que os filhos de Deus eram, de fato, anjos caídos. Seres espirituais que abandonaram sua habitação celestial, materializaram-se e, movidos pela luxúria, tiveram relações com mulheres humanas. Dessa união antinatural e profana, nasceram os Nefilim, uma raça híbrida, gigante, poderosa e perversa, que encheu a terra de violência e corrupção genética e espiritual. Pontos fortes. Esta visão leva a sério o uso da expressão filhos de Deus como seres celestiais, consistente com o livro de Jó. Ela explica por que a descendência era tão extraordinária, gigantes, valentes. E, crucialmente, ela é apoiada por duas passagens enigmáticas no Novo Testamento. A primeira é Judas 1,6, que diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia." Judas parece estar se referindo a um pecado específico de anjos que deixaram sua própria habitação. A segunda é 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro também fala de um grupo específico de anjos aprisionados por um pecado terrível, e ele menciona isso logo antes de falar sobre o dilúvio. A conexão parece forte. Pontos fracos. Essa visão abre uma série de dificuldades teológicas. Anjos podem se reproduzir? Jesus diz em Mateus 22 que os anjos no céu nem casam nem se dão em casamento, mas isso se refere aos anjos no céu, não a anjos caídos que abandonaram sua natureza. É um mistério profundo. No entanto, essa interpretação parece explicar melhor a gravidade da situação que levou
Deus a uma medida tão drástica como o dilúvio. A conexão profunda. Por que isso levou ao dilúvio? Construída como um refúgio de pureza. Independentemente da interpretação que você escolher, o resultado é o mesmo: uma corrupção. Tão profunda e generalizada que provocou uma resposta divina de proporções cataclísmicas. Se a visão dos anjos caídos for correta, o problema era ainda mais grave. A transgressão não foi apenas moral, mas ontológica. Era uma tentativa satânica de corromper a própria linhagem humana, a linhagem da qual o Messias, a semente da mulher prometida em Gênesis 3, deveria nascer. Se a imagem de Deus no homem fosse irremediavelmente corrompida e misturada com uma natureza demoníaca, a promessa do Salvador não poderia se cumprir. A maldade não era apenas um comportamento, estava se tornando parte da própria essência da criação. É por isso que logo após a história dos Néfilim, o texto diz que a maldade do homem se multiplicara e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E então, a frase mais triste: então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O dilúvio, nesse contexto, não foi um ato de um Deus raivoso e petulante. Foi um ato cirúrgico. Ato de um Deus santo que precisava resetar a criação para preservar a linhagem humana pura, através da qual a salvação um dia viria. Foi um ato de descriação para possibilitar a recriação. E no meio desse juízo, a graça. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé e sua família, a da última linha de defesa da humanidade, foram salvos para que o plano de Deus pudesse continuar. Sabedoria final. A história dos Néfilim, por mais estranha que pareça, nos ensina uma verdade vital. O pecado não é um deslize trivial. Ele é uma força corruptora, invasiva e destrutiva que, se não for contida, contamina tudo o que toca. Ela nos mostra até onde a rebelião contra o design de Deus pode levar. A perversão da identidade, a violência desenfreada e a corrupção da própria criação. O mundo pré-diluviano é um retrato do que acontece quando a humanidade, e talvez até mesmo seres celestiais, decidem que sabem mais do que o Criador. E, acima de tudo, essa história sombria torna a vinda de Cristo ainda mais brilhante. Jesus veio como o segundo Adão, o começo de uma nova humanidade. Ele não veio de uma união profana, mas de uma união sagrada entre o Espírito Santo e uma virgem. Ele não foi um Néfilim que trouxe violência, mas o Filho de Deus que trouxe salvação. Onde os filhos de Deus caíram em luxúria, o Filho de Deus andou em pureza. Onde eles tomaram para si, ele se entregou por nós. A história dos gigantes nos faz ansiar por um verdadeiro herói. Verdadeiro homem de renome, cujo reino não é construído sobre o poder, mas sobre o sacrifício. Chamada para a ação. Qual das 3 interpretações sobre os filhos de Deus faz mais sentido para você? A linhagem de Sete, os reis tiranos ou os anjos caídos? Vamos debater com respeito nos comentários. Se este mergulho em um dos maiores mistérios da Bíblia te fascinou e te fez pensar, deixe o seu like. Para nos ajudar a continuar produzindo estudos profundos como este. E se você não tem medo de explorar as passagens mais difíceis e enigmáticas da Escritura para encontrar a verdade, então seu lugar é aqui. Inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino para não perder nenhuma de nossas investigações bíblicas. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério. Você pode iniciar uma conversa incrível sobre a profundidade e a complexidade da Palavra de Deus. Tela final. Foi uma honra investigar este enigma com você.
Que possamos sempre nos maravilhar com a soberania de Deus, mesmo em meio aos capítulos mais sombrios da história. Até o próximo vídeo.